Olá, crianças! Eu sou a professora Luciana e nós estamos iniciando a 18ª aula de língua portuguesa, de português. Eu vou iniciar com uma leitura para vocês. Vocês estão percebendo que o livro didático, as atividades giram em torno de fábulas. Não que exista só esse gênero, que o quarto ano só vá trabalhar isso, mas é uma prioridade agora desse primeiro bimestre, as fábulas. As fábulas, elas têm a intenção de fazer um ensinamento, de colocar os animais e compará-los com a atitude humana. E eu peguei mais uma fábula do livro da Rosiane Pamplona, Moral das Histórias, e uma que eu não contei ainda, que é o Burro na Pele de Leão. E é bem bacana e dá para a gente tirar vários ensinamentos, tá? O burro na pele de leão. Um dia, um burro encontrou uma pele de leão que alguns caçadores tinham deixado ao sol para secar. Oba! Pensou ele. Era o que me faltava. Agora sim serei respeitado. Todo contente, o burro vestiu-se com a pele e, assim disfarçado, correu campos e bosques, impondo medo e respeito entre os animais. Até que encontrou uma raposa em seu caminho. Nas fábulas, as raposas são bem espertas. Querendo assustá-la, o burro investiu contra ela, ao mesmo tempo que imitava a voz do rei dos animais. Porém, em vez de rugido, o que se ouviu foi um sonoro urro, zurro de burro. Ah, meu caro, disse a raposa, zombedeira. Se não tivesse falado nada, certamente você teria me convencido de que era mesmo um leão. Quer um conselho? Feche a sua boca, ou todos vão perceber que você não passa de um grandíssimo asno. Não tem aqui a moral da história explícita, escrita, mas a gente pode perceber o que nós podemos pensar dessa história como moral, como ensinamento. Seja quem você é, não tente imitar os outros, valorize você em vez de querer estar na situação do outro, né? Seja você mesmo e dê valor a isso. Não queira ser quem você não é. Esta foi a história do burro na pele do leão, que deu um ensinamento para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Próximo passo da nossa aula é fazer o registro. Portanto, peguem seus cadernos. Até! Queridos, esse é o registro para ser feito no caderno. Registro é para se escrever no caderno. Aula 18, português, dia 22. Quem fizer no dia 23, põe dia 23. É claro, é óbvio que tem a semana para fazer, mas nós estamos sugerindo que faça cada dia uma matéria para não ficar acumulado. Não tem problema se você fizer no final de semana, por exemplo. Daí você coloca a data do dia da semana, só não deixe acumular. Essa aula 18 nós tivemos a leitura, que foi O Burro na Pele do Leão. Olha aqui, não sei se está claro para vocês, tem 2 pontinhos aqui, tem um ponto final aqui no final. Então, é importante começar bem próximo da margem azul do seu caderno. Vamos ter uma organização. Eu estou fazendo por folhas,
porque para mim está sendo mais fácil para eu me organizar. Mas vocês vão utilizar o seu caderno de português, que no caso agora está sendo utilizado para todas as matérias, porque vocês não pegaram o caderno na escola no dia 15, então vocês não têm muita opção. Então é só escrever direitinho matemática, dia tal, aula tal e faz. Português, aula tal e faz. Tendo registrado isso, qual aula que é, fica muito mais organizado e fácil para a gente acompanhar. Nesta aula você vai usar o livro didático, vai fazer leitura das páginas. Olha aqui, tem 2 pontinhos aqui também. 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Então, quer dizer que leitura não é cópia, leitura só vai ter que ler e observar. É importante, não é porque a leitura eu vou pular, tenho que ler, porque tem muitas questões na leitura que depois num simulado, numa questão do Google Forms, que acaba pedindo. Então, precisa ser realizado. E na página 33, desculpa, é a produção textual. Aí nós vamos escrever no caderno, final de fábula. Mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês agora, ok? Mas isso daqui precisa estar escrito no caderno. Registro é escrito, ok? Dá um pause e copia no caderno com letra cursiva, pulando linha onde tem X, deixando todo o caderninho em ordem, ok? Amados, esta é a página 27 do livro didático e ele pede para você ler o texto A, B, C e D. Eles são gêneros diferentes, são escritas diferentes, são características diferentes, porque cada gênero é escrito de uma maneira, cada gênero tem uma intenção. Aqui o bilhete tem uma intenção de convidar, de informar data, de fazer um convite. Aqui na pescaria do Curumim é um poema, olha, tem rima, tem versos. Aqui é um textinho venenosa e peçonhenta. Ele está trazendo uma informação para vocês. Vocês vão analisar. E aqui o texto D, aqui uma receita, né? Vocês vão analisar, vão ler tudinho, analisar os gêneros que são diferentes, porque isso cai muito em questões. Se você não usar esse ano, você vai usar no próximo ano. Então, analisar o gênero, perceber qual é a intenção, qual a função de cada gênero é muito importante. Essa é a página 27. 28. Vamos lá, 28. Olha lá. Você já leu os textos como estes. Classifique-os quanto ao gênero. Então, você vai escrever o texto 1. Qual gênero que é? Texto 2, B. Texto C, gênero. Texto D. Qual desses textos não está organizado em parágrafos? Tem um lá que não tem parágrafos, ele está em versos. Daí você vai colocar aqui qual é o texto A, B, C, só escrever aqui. 3. Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme sua classificação. 3. Texto em prosa, com parágrafos ou linhas, você vai pôr lá se é o A, se é o B, se é o C, se é o D. Texto em verso, se é o A, se é o B, se é o C. Hora de se organizar, é leitura, ok? Prática da oralidade. Aqui ele pede para fazer um jogral. Prática, conversa em jogo. Com o que eu concordo?
Não dá para estar fazendo jogo neste momento, jogral, como propõe aqui, mas é interessante ler a finalidade, a proposta aqui do trabalho que o autor sugeriu para a gente se tivéssemos em aula, tá? Mas é leitura, leitura. Aqui na página 30, ele vai pedir para a gente ver outras formas da gente ler. Uma imagem também é um texto, ele traz para a gente informações. Uma ilustração dá para a gente fazer várias intervenções ali do que eu posso ver. Cada um enxerga com os olhos que tem, mas ela transmite muita informação. Aqui uma ilustração de Edward Julius Delmonte. Aqui uma imagem também que está pequenininha, não consigo ler. Ilustrações de Antônio Amaral, é a mesma aqui, ó. Então, é para vocês observarem essas ilustrações e pensar nessas questões aqui. Que estilo usou? Se usou aquarela, se usou sombra, se usou texto, porque um texto também pode ser usado com palavras diferentemente do que a gente está acostumado a ver. Ele não precisa ser usado com linhas, ele precisa ser usado com uma palavra. Ela tem um sentido muito grande. Se eu leio uma placa, ela quer dizer muita coisa, né? Então as pessoas podem imaginar, é um texto. Então, outras formas de linguagem, ok? É importante estar lendo e pensando. Tecendo saberes, daí aqui tem um textinho em forma de verso para ler, para analisar, tá? Vocês façam essa leitura aqui, olha, acabei repriscando. Façam essa leitura, tem o significado das palavras aqui no texto, porque lembra que eu falei? As palavras têm significados diferentes. Elas, no contexto que ela está inserido, muitas vezes elas têm significado diferente do que o dicionário está dizendo. Precisa ver o contexto da palavra. E esse livro é legal porque ele traz aqui para vocês nem se preocuparem com o significado. Já mostra para vocês aqui o significado, para vocês entenderem melhor. Esse primeiro texto, meu chabocão. Então, leiam direitinho que deve ser bem bacana, ok? Ele vai fazer intervenção aqui para você pensar, ok? Página 31, leitura. A página 32 é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Olha um texto escrito com palavras. É um canção para ninar gato com insônia. Insônia é falta de sono. Então, ele faz lá zoom, é barulhinho, ó. Mas vocês vão falar, professora, isso daqui é um texto? Sim, é uma imagem que transmite para a gente um texto. Então, ele não precisa necessariamente o texto ser escrito da forma que a gente encontra normalmente nos livros. Ele pode ser escrito de outras formas. É um texto aqui, ó, do Sérgio Caparelli, né? Para você conversar, para você ler, para você poder identificar. É um poema esse daqui. A proposta de atividade vem aqui, ó, na página 33, produção textual. Aqui que está a proposta de texto. Ele fala em dupla, mas não dá para fazer em dupla. No início desta atividade, vocês leram 2 textos baseados na mesma fábula, mas cada um deles foi escrito de uma forma diferente, com estilos diferentes. Cada autor recontou a fábula do seu jeito e escolheu uma moral para o seu texto. Depois vocês conversaram sobre os desfechos, como cada um terminou o seu texto, que cada autor deu a sua própria história. Isso daqui é um fato. Planejamento. Imagine e crie um final, um desfecho diferente desses textos.
que leram para a história da cigarra e da formiga. Você vai escolher só é a mesma história, você vai escolher só um jeito de escrever e vai escrever no seu caderno. Recontem a história e mudem apenas o final. Então, você vai começar a história do jeito que você quiser, contando lá que a formiguinha trabalhava, resumidamente, enquanto a cigarra só cantava, desculpa. Para isso, lembre-se das partes. Você tem o livro na sua mão aqui. Você pode ler de novo. Lembre-se das partes do início, que as formigas estão trabalhando, do desenvolvimento, que a cigarra chega e pede ajuda. E o final, o desfecho. Esta parte da história será criada por você. Então, eu vou até fazer um começo para vocês aqui, da onde vocês partirão. Mas considere que a formiga, ela pode, nos dois textos que nós lemos, a formiga não ofereceu ajuda para a cigarra. A formiga falou para ela que ela só cantou, só dançou, e por isso agora ela tinha que pagar preço, que era o preço que ela tinha que pagar. Mas a gente pode mudar isso. A gente pode tornar a formiguinha solidária, ela pode acolher, ela pode falar, agora faça alguma coisa pra gente, mas você vai poder ficar aqui na nossa casa, cante para a gente nessas noites frias, ou não, você poderá ficar desde que lave as louças todos os dias. Isso é invenção que eu estou imaginando neste momento. Eu estou inventando. Eu gostaria que propor para vocês sejam muito criativos, não se pautem nas minhas sugestões e criem um outro final para a história da cigarra e a formiga. Eu vou mostrar para vocês como será o comecinho e vocês vão continuar no caderno de vocês, dando um outro desfecho para essa história. Ok, crianças? Então aguardem. Crianças, continuando a aula 18, nós já fizemos esse registro até aqui no caderno, ok? E eu disse a vocês que a página 33 era uma produção de texto. E lá na página 33 explica para vocês que leiam direitinho, que é para você criar um final diferente para a história da formiga, da cigarra e a formiga. Eu registrei aqui no caderno, porque é importante, ó, essa parte aqui vocês não tinham escrito ainda. Pula uma linha do registro e a proposta é essa. Escreva um desfecho é um final, diferente para a fábula A Cigarra e a Formiga. Ponto final. Comece por esse trecho e finalize a história. Então, quer dizer que você vai começar escrevendo para recuperar a história, um trechinho da história, você vai escrever esse trechinho aqui, ó. Não precisa pôr nome, porque nós estamos falando do final. O final, a gente já sabe que é da cigarra e a formiga. Então, escrevam no caderno, pula uma linha. A cigarra, com frio e fome, bateu na porta da casa da formiga e disse dois pontinhos. Ela vai falar, ela vai pedir alguma coisa. Só que a reação da formiga pode ser diferente das reações que a gente leu. Como eu disse para vocês nos exemplos, ela pode ser solidária, ela pode acolher, ela pode dar algumas condições para a cigarra ficar. Então, sejam bem criativos e terminem. Quantas linhas? Não tem necessidade de número de linhas. Tem uma coerência, tem o uso do parágrafo, tem o uso do travessão quando alguém vai falar. Tem que dar sentido para esse final da história.
E eu não posso inventar outros personagens. Nós estamos falando da cigarra e a formiga. Só elas que vão conversar e vão finalizar esse texto, certinho? Então, com essa atividade, a gente encerra a aula 18. Bye!